Olá, você vai assistir agora a nossa proposta para um programa de variedades. A fórmula não é nova, mas nós queremos levar a você dicas e informações importantes que vão contribuir com o seu dia a dia, como saúde, moda, beleza, artesanato, culinária, direito, dinheiro e muitas outras informações com certeza importantes e interessantes. Simples assim, sem frescuras, sem grandes produções, mas com muita vontade de aprender e compartilhar com você. Foi-se o tempo em que os óculos de sol, ou os solares, como dizem os especialistas, eram apenas por questões estéticas. Bonitos, elegantes, eles nos deixam sim muito fashion, mas não tem só essa função. Agora é preciso levar em conta alguns aspectos na hora de comprar. A gente deve escolher pela cor, pelo modelo, pelo tamanho, pelo material, o que é preciso saber para comprar um bom óculos solar? Com tantas dúvidas assim, é claro, a gente precisa consultar um especialista. E nós estamos aqui na Ótica Bene, ao lado da Milena, que é quem justamente vai nos dar todas essas dicas. Oi, olá, Milena. Tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada, viu, por receber o Simples Assim aqui na sua loja. Eu que agradeço. Agora conta pra gente, quando eu for comprar um óculos de sol, por exemplo, este lindo aqui que tá na minha mão, coincidentemente da Gislaine, olha que coisa especial, bonita, mas brincadeiras à parte. O que é que eu tenho que levar em consideração? Ele é de uma marca muito boa, sim, muito conhecida. Esse é um requisito de que é um bom óculos ou há outros aspectos que devem ser levados em conta? É um requisito que é um bom óculos, sim, que é um óculos de Magnifi muito conhecido. Porém, a gente tem que analisar primeiramente a qualidade, o local onde esse óculos é comprado. Que o local, principalmente, é quem vai te garantir a qualidade, uma assistência e que realmente esse óculos tem a proteção UV que necessita. O que é a proteção UV que necessita? Como esse assim? óculos ele tem que ter uma proteção de 400 nanômetros, que é uma proteção que a gente necessita contra os raios do sol que são nocivos. Porque a gente tem o costume de proteger a nossa pele, passar protetor, mas a gente esquece que a córnea ela é muito mais sensível do que a própria pele. Então a gente tem que realmente se proteger, mas se proteger com óculos de qualidade, que te ofereça proteção. Que óculos escuro não é sinônimo de proteção. O que é que acontece quando a gente coloca um óculos que não tem essa proteção UVA, UVB, como você falou? Então, você coloca esse óculos escuro, na verdade meio que você engana o teu olho, né? Você coloca o óculos, ele escurece, você faz com que o teu olho abra a pupila, que se chama midríase, porque ele sentiu que está escuro, então ele abre essa pupila, ela dilata para entrar mais luz. E o que acontece? Não tem proteção nessa lente, então você está recebendo mais ainda raios de sol porque você abriu a pupila. Então você está meio que enganando o teu olho e prejudicando ele ao mesmo tempo. Então, na verdade, é melhor você ficar sem óculos do que você colocar um que não tenha proteção, porque você está piorando a situação. Porque a gente vê que óculos de marcas, né? Esta é uma delas, mas há muitas outras marcas, as barraquinhas de ambulantes têm aos montes. Isso. E na maior parte das vezes não são os óculos originais, os oficiais. E consequentemente sem proteção nenhuma. Isso, não é na maior parte não, é na totalidade. Vezes, na totalidade. E além de tudo, além de você não se proteger, de você estar piorando a situação, tem o agravante de que você não tem uma garantia, você não tem uma assistência, você não tem um atendimento que vá te indicar o melhor óculos para o teu modelo de rosto, o tamanho, a cor. Então você realmente só sai perdendo, né? Então, além de expor o teu olho a mais raios ultravioleta nocivos à nossa saúde, isso, eu posso estar prejudicando a minha visão ainda de outras maneiras quando eu uso um óculos solar inadequado? Sim, porque essas lentes, além delas não terem a proteção necessária do UV, elas são lentes de má qualidade, que podem ter ondulação e isso prejudica também a visão. Eu posso desencadear alguma doença nos meus olhos ao usar óculos assim? Pode, porque se você não se protege da maneira correta, quando você coloca essa lente e faz tudo aquilo que a gente já disse, você está deixando o teu olho exposto. Você pode adquirir uma catarata, há várias outras patologias que podem ser causadas. O pterígio é uma das patologias que causa uma pessoa que fica muito no sol e não se protege, dentre muitas outras, com certeza. Tá todo mundo de óculos, óculos escuros, com Jesus é TTP, ele é o sol do meu verão. Agora vamos contar
perguntar para o pessoal que está vendo a gente, tem moda para óculos, não tem? Tem certeza. época que usa escuro preto e escuro verde, marrom, quadrado, redondo, enfim. Aqui a gente está vendo uma porção de modelos. O que é levado em conta? Às vezes um óculos é muito bonito, mas não combina com o meu rosto. É essa assistência que você tem que dar para quem vem aqui na Bene. Exatamente. Uma das coisas que eu mais vejo por aí é essa tendência do grande, realmente usa esse óculos grandes, Sim. né? Só que a pessoa tem que analisar o que é grande para ela, ou o que realmente está sobrando ali, né? Que está ficando inadequado. Estilo Jaqueline Onassis, não é? Que usava aqueles óculos São assim esses enormes. óculos. Esse, no caso, é um assim, acetato, por né? exemplo. Por exemplo, essa peça está muito correta, porque ela tem que cobrir a tua sobrancelha. Ah, eu observo isso. Ou ela tem Cubra que a ficar sobrancelha. abaixo, ou ela vai cobrir. Tá. Ela não pode ficar cortando. Assim, por exemplo, não pode. Tem que ficar ou abaixo ou assim. Ou assim. Como os óculos são grandes, normalmente ele vai cobrir. Sim. Né? E ela não pode relar na sua bochecha. Não, está relando Se o na minha óculos bochecha. estiver colando na bochecha, relando, ele está mal adaptado. Não vai serve pro servir. teu rosto, não tá bom. Uma moda que sempre volta e que sempre é muito comum, Milena, é o tal do aviador. Isso. Ele já deixou de ser moda alguma vez? Já deixou de ser moda, mas ele nunca deixou de ser usado. Para homem e para mulher? Hoje usa-se tanto para homem quanto para mulher. Eu vou dizer até que mais mulher está usando do que homem hoje em dia. E aí o que é que determina o tamanho para ficar mais em conformidade com o tamanho do rosto da mulher? Que a mulher tem um rosto mais delicado. O aviador, ele te proporciona assim, vários tamanhos. Tem médio, tem pequeno, tem grande. Então, as pessoas de rosto pequeno também podem usar. Ah, elas vão encontrar. Exatamente, só que você tem que ver toda essa estética, esse contorno. Não dá para adaptar aviador em qualquer rosto. Tá? Há alguns rostos que não se dão muito Por bem. exemplo, um rosto muito quadrado não fica legal? Um rosto muito oval, né? Ele não fica muito bom. Esse é um aviador também? Esse é um aviador, mas é uma máscara, né? Por causa desse detalhe aqui de cima. Exatamente, a máscara ela não tem divisão, ela é uma lente só. Tá. A gente tá vendo aqui também, Milena, ó, por exemplo, esse branco e preto. Para corintiano nenhum botar defeito, né? Esse é, Santista Olha que também. bonito. Santista também. Atleticano e assim por diante. Mas aí, bicolor assim também tá na moda? Bastante também. Uma coisa que está muito em alta também são as lentes degradê, né? Que são as lentes que são escuras em cima e elas vão clareando Embaixo aqui. Isso hoje se usa muito e as pessoas gostam também porque no cair da tarde ele não se torna um óculos muito escuro, então você consegue continuar com ele por um período maior, além de ficar muito bonito também, fica bem estiloso, né? Uma outra questão, o óculos solar a gente usa, a gente estava falando na questão da saúde, agora a gente estava analisando até as estéticas, mas a gente usa muito mais no verão ou ele também é recomendado no inverno? A gente usa muito mais no verão, mas ele é muito recomendado também no inverno. Por todas aquelas questões que a gente apontou lá atrás. Porque a gente não deixa de ter incidência de UV, a gente tem o tempo todo, a gente tem quando está na sombra, a gente tem quando tem iluminação artificial, a gente tem incidência de UV. Então a gente não tem escape, a gente está o tempo todo tendo o UV na pele, no olho. E, por exemplo, em países que tem neves, é necessário se usar por conta da neve, porque da claridade, dá uma claridade no olho um pouco maior. Então, gente, a dica é comprar o seu óculos com a ajuda de uma pessoa entendida no assunto, um especialista, um lugar de procedência e de preferência um que tenha boa qualidade. Milena, muitíssimo obrigada por nos receber aqui na Ótica Bene. Fiquei muito feliz da presença de vocês. E a gente aprendeu que é simples assim comprar um óculos solar. Vamos pegar um solzinho. Quem for na praia vai nos ver e não vai nos reconhecer. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu tô no mundo de óculos, óculos escuros, óculos de sol, curtindo o verão. E neste bloco, o nosso assunto é direito, direito do trabalho e, mais especificamente, os acidentes de trabalho. O nosso convidado é o Dr. Braulio Monte Júnior, é advogado, especialista em direito do trabalho e professor desta matéria em faculdades do interior de São Paulo, em Catanduva e também em Olímpia. Dr. Braulio, muitíssimo obrigada por nos receber. O Simples Assim quer falar um pouquinho mais sobre essa questão do acidente do trabalho. Como é que se identifica? Acidente de trabalho é todo e qualquer acidente que acontece dentro do ambiente de trabalho?
Não todo e qualquer acidente, né? Mas o acidente que causa lesão no empregado, e ele é decorrente daquele exercício da função dele, ou até não necessariamente da função, mas correlato ao trabalho, com lesão é um acidente de trabalho. E aí há outros tipos, outras avaliações com relação ao acidente do trabalho? Existe determinação, por exemplo, aquele que acontece dentro da empresa é um tipo, o que acontece enquanto ele vai ao trabalho é considerado assim também? Isso é tudo acidente de trabalho. Certo. O acidente de trabalho pode ocorrer no ambiente de trabalho, mas ele pode ocorrer também no trajeto casa-trabalho e no trajeto de trabalho-casa também. E ele pode ocorrer também, o acidente de trabalho, no horário que a gente chama de intervalo intra-jornada, dentro da jornada, que é aquele intervalo que a lei chama de repouso-refeição, que o trabalhador conhece, Gislaine, como almoço, o horário de almoço dele. Certo. Tá? Se ocorre um acidente nesse horário, também é acidente de trabalho. Em que circunstâncias, doutor Braulio, o trabalhador pode ser indenizado? Cabe ao empregador, no caso, a obrigação de indenizar o trabalhador ou a família dele? Então, a indenização ela é um assunto bastante amplo no direito. Bom, vamos imaginar uma seguinte situação para ficar bem claro para o seu telespectador, para ele poder entender. Bom, imagine um acidente de trabalho de percurso. Ele está dentro de um ônibus indo trabalhar. O ônibus, por uma infelicidade, bate e ele se machuca. É um acidente de trabalho? Sim. Mas ele é indenizável? Não. O empregado vai da casa ao trabalho de moto, se acidenta, até por uma infelicidade vem a óbito. É indenizável? Não. Também Por que não é não? indenizável? É um acidente de trabalho não indenizável. Ah, eu imaginei que qualquer acidente de trabalho tivesse que era passível de alguma indenização. Isso não é. O direito do trabalho ele é bem claro. Existe uma responsabilidade civil do empregador com relação ao seu empregado. O empregado ele pode necessariamente ser indenizado quando ele trabalha com alto risco, por exemplo, voltagem muito grande de eletricidade. Ou com uma máquina que corta, por exemplo. Não, precisa ser de muito risco. Ah, muito risco. Muito risco. Ok. A eletricidade de alta voltagem acima de 13.800, por exemplo, Sim. que é aquele fio que passa na rua, que ele tem 13.800 volts. Trabalha com isso, é alto risco. Alto risco, qualquer acidente que ocorrer com ele é indenizável. Certo. Agora, fora dessa situação de alto risco, tá, que a gente chama de teoria do risco, fora dessa situação cai na regra geral. A regra geral pressupõe que haja culpa do empregador para ser indenizável. Essa é a razão que eu explico que no caminho casa-trabalho, um acidente não é indenizável, porque não houve culpa do empregador. Certo. No caso, houve culpa quando, por exemplo, o empregador não oferece ao empregado os equipamentos de segurança individual, os equipamentos de proteção individual, os muito bem EPIs, não é colocado, assim? Gislaine, perfeito. Então, nesse aspecto, o empregador ele é culpado. A culpa não é aquela culpa que a gente enxerga dessa palavra culpa, né? Sim, A culpa é mas é uma negligência, responsabilidade. imprudência e imperícia. Negligência, imprudência e imperícia. Por exemplo, ele deixou uma barra de ferro no meio do caminho do empregado. E o empregado vem e tropeça e não percebeu. Tá? Então, pode e caiu, se machucou. É um acidente de trabalho, pode ser até indenizável. Ok. Enquanto Agora- a morte, enquanto a morte num outro evento, a morte no evento não é indenizável. Tem que olhar exatamente a culpa. É cheia de meandros, então, tem essas que olhar regras são bem. cheias de meandros. Agora, no caso, o empregador, ele oferece o equipamento e o empregado não utiliza esse equipamento. É a responsabilidade, se houver um acidente com lesão grave para sempre, ou até a morte, por exemplo, aí o empregador ainda responde ou ele se livra dessa culpa? Essa colocação sua é muito importante. Ela deixa bem claro o seguinte: quem é que tem que fiscalizar o exercício e uso do equipamento de proteção individual? Tá? O coletivo, existe o equipamento de proteção coletiva também, que, por exemplo, é exaustor. Exaustor é coletivo, porque é para todo mundo. Certo. E existe o individual, como máscara, roupa e tal. Imagina um sujeito que entra numa câmara fria de menos 45 graus. Olha, se ele entrar sem equipamento, em poucos minutos ele falece.
Se ele não tá- E quem é que tem que verificar? O empregador tem que, além de conceder, ele tem que ensinar o empregado através de ordem de serviços e fiscalizar que ele use. E se ele não usar? Se ele não usar, a culpa é do empregador. Isso é Se ele motivo não de usar. demissão? Por justa Pode causa, ser por justa exemplo? causa, sim, artigo 157 da CLT. Justa causa se o empregado não usar o equipamento individual de proteção. Agora, essa questão do equipamento de proteção, a gente observa muito em grandes empresas, não é, doutor Braulio? Mas a gente sabe que qualquer trabalhador, ele tem que estar com os seus equipamentos, não é verdade? Sim, eu queria só fazer um retrospecto, o seguinte, Passa. nos anos 70, se a gente chegasse para um homem e falasse assim, olha, passa um creme no seu rosto, ele não aceitava. Ele não aceitava passar creme no rosto. Porque, não, é o sol, você passa para proteger, o protetor solar. Então, não aceito, o homem não aceitava. Nos anos 80, ele começou a perceber que se ele não passasse, Ele poderia ficar doente. ele poderia ficar doente. Aí, ele mesmo foi aceitando o empregador. E essa evolução do homem aceitar e da obrigação do empregador em proteger o seu empregado, Sim. em proteger, porque a própria Constituição faz isso, essa evolução ela vem sendo nitidamente vista nesses últimos anos, sobretudo nos anos 2000. Então eu digo a você, respondendo a sua questão, a partir de agora, eu tenho a mais absoluta certeza que até o pequeno empregador vai se preocupar com isso. Aí, quando a gente diz pequeno ou grande empregador, só para a gente concluir o assunto, doutor Braulio, não importa se seja uma grande empresa, uma grande indústria, nem a dona de casa com a sua empregada doméstica. As leis que determinam a questão da segurança e do acidente do trabalho falam as mesmas coisas. São as mesmas. Aquele caso daquela empregada doméstica que caiu do último andar do prédio, lavando uma janela. Ali, no meu modo de ver, sem analisar o caso e tal, ali é culpa do empregador. Claro que existe também, Gislaine, a imprudência do empregado na prática de determinado ato que vai atingir a culpa dele por aquele evento. Então o empregador não tem que indenizar. Certo. Tá? Mas é acidente de trabalho. Okay. Acidente de trabalho mas não é indenizável. Porque o empregado pode, muitas vezes, com uma atitude imprudente, levar a um acidente. Mas aí há questões de interpretação do juiz ou de quem está tratando da causa ou não, doutor Braulio? Isso é muito claro? Não, é bem claro. É bem específico. Você pega o caso, já dá para notar na hora o que aconteceu. Se, nesse caso, por exemplo, da doméstica que caiu, ela estava debruçada, segurando, lavando a janela. Claro, se você vai colocar uma pessoa sentada numa janela para lavar por fora, no mínimo tem que amarrar. Não amarrou, culpa do empregador. Inclusive a doméstica. Doutor Braulio, muitíssimo obrigada por tê-lo aqui com a gente. Foi um prazer. Prazer Mais uma vez meu e conversar. eu sempre sou seu fã e quero que seus programas sejam de bastante sucesso, porque é um desejo de um amigo e de uma pessoa que te admira muito. Muito obrigada. Sucesso, viu? Obrigada. E o Simples Assim vai ficando por aqui. Daqui a pouco a gente volta com muito mais para você. Até já. Ivana Márcia está aqui comigo. Vem cá, Ivana. Seja bem-vinda. Nós invadimos esse espaço lindo de artesanato justamente para mostrar para você. É uma caixa pintada com rosas, recheada de toalhas. Olha que coisa linda. É uma de banho e uma de rosto. Uma de rosto, isso. Que a gente vai aprender. Então vamos lá. Precisamos dos materiais que tudo tem na Arte Companhia. Tudo tem na Arte Companhia. Vamos lá. Nós vamos precisar de uma toalha, tá? Que tem o espaço para bordar, para pintar, desculpa, nós vamos pintar, da Deller, tá? E depois nós vamos aprender a pintar a madeira também, porque todo mundo tem dificuldade de pintar a madeira à mão livre. Então, você vai dar essas dicas pra gente. Nós vamos pintar a toalha e nós vamos pintar a rosa. A caixa, ok. A caixa. Então vamos lá. A toalha, eu preciso saber desenhar ou há riscos que ajudam a fazer isso? Há riscos, né? Tem revistas com os riscos e na aula de pintura em tecido, que é ministrada todas as segundas-feiras aqui na Arte Companhia, nós também ensinamos a desenhar. Ótimo, tá vendo?
Pra Então, vamos tudo lá. dar-se um jeito. Então vamos lá, Ó, começamos. tem um truquezinho. Você pega aqui, mede o meio certinho da toalha, ok? Vamos fazer a rosa. Vamos fazer o cálice. Vamos fazer uma pétala à esquerda, uma pétala à direita. Uma à esquerda, uma à direita. Aí nós já temos o desenho da rosa. Nós vamos fazer uma rosinha para você aprender. Depois nós vamos terminar na caixa. Simples assim. Simples assim, ok? Bem simplesinha mesmo. Nós vamos iniciar a pintura usando pincéis Condor já podadinhos. O que é já podadinhos? Explica pra Já gente. podadinhos, eles não são abertinhos, eles são próprios para pintura em tecido mesmo, eles já vêm lixadinho. Ah, com a bordazinha assim mais estreita. Isso. Ok. Vamos iniciar com tinta para tecido na cor verde pistache. Vamos dar a profundidade, vamos, né, acentuar aqui as folhas. Vamos encher a folha. Ok. Depois nós vamos usar um tom acima, o verde oliva. Por que a gente usa um tom mais claro e depois, como você falou, um tom acima? Nós vamos primeiro preencher a folha com o pistache. Depois Certo. nós vamos colocar a sombra Com a cor mais com a escura. cor mais escura, verde oliva, certo? Ó. Depois nós vamos trabalhar com a luz no branco. Então nós vamos precisar, além da toalha, que nós vamos fazer essa pintura que a Ivana está ensinando, de uma caixa crua, ou seja, sem pintura nenhuma. E isso aqui é fita, né? Fita de cetim. Fita de cetim. Ok. Que vai dar esse detalhe lindo de presente na caixa. Olha só. Para as flores nós vamos precisar de tinta para tecido na cor púrpura. Certo. Vai abrindo o vinho para mim, por favor, e O o preto. vinho. Nós vamos preencher a rosa com a tinta púrpura. E qual mais você Bem pediu? facinho mesmo, olha. Preto? Preto e o vinho. Sim, sim. Vamos lá. Para assistente até que eu Ó, dou conta. praticamente nós usamos sempre o mesmo pincel, viu? Certo. Isso. Mas tem sempre que ter uma vasilhinha com água ali do lado e um pano limpinho ali como o seu. E você pode estar diferenciando, são os números. Se a sua rosa não for muito grande, você trabalha com o número 10, 12, né? Se for maiorzinha, 14, 16, 18, dependendo do tamanho da rosa. Basicamente, é o mesmo pincel para pintura em tecido, nós trabalhamos sempre o mesmo pincel, ok? Certo. Então já vale a dica aí com relação ao pincel. Preenchemos a rosa. Certo. Agora a gente vem com a sombra. Nada mais é que uma isca de vinho com preto, vinho e preto misturadinhos no pincel. Vem aqui no centro do cálice da rosa e dou a profundidade. Ah, mas não tá muito escuro? Não, não tá muito escuro porque você tem que ter uma profundidade. Para você dar o diferencial aqui no meio das flores. Olha. Senão vai dar a impressão que é um borrão só. Isso, você tem que depois, na pintura porcelanizada, a gente usa a expressão tirar, né? As pétalas. Então, Essa é uma pintura porcelanizada. Esse é o nome que dá para ela. Essa é uma pintura porcelanizada. Feito isso, eu só quero que vocês entendam o que é que vocês estão fazendo. No caso aqui, você tem que entender que a rosa, ela tem um cálice no meio. Depois, ela tem uma pétala à esquerda, uma à direita. E que cores você está misturando? Só o púrpura. Só o púrpura. A gente Tá. tá demarcando certinho para vir com a luz já já. Tá, porque por enquanto ela tá mais escura do que aquela ali que tá pronta, né? Ela não vai ficar exatamente da mesma cor? Vai ficar da mesma cor. Tá. Ó. Mas aí isso vai ser determinado pelo branco. Ok. Não, nós não usamos. Ainda não? Ah, não vai branco aí, não? Não. É aí que tá o pulo do gato. Se eu tivesse que viver disso, eu morria de fome. Se você tiver, ó, se você usar tinta branca, você vai conseguir uma rosa, cor de rosa. Ah, tá. Então o que nós vamos usar? Que cor que é essa? Vermelho vivo. Ok. Aí você vem tirando as pétalas, Certo. tá? Você pode misturar também uma Faz isca. como umas ondinhas assim? Você vai trabalhar com o pincel do lado, Ok. para ter esses recortezinhos, né?
Olha. Como que é pincel do lado? Assim, Mostra do assim. lado. Assim. Ah, essa segura nessa Isso, posição. Segura Ok. nessa posição. Olha, a gente coloca tinta só na pontinha do pincel e trabalha com ele do ladinho. No centro, você vem fazendo vírgulazinhas, pequenas vírgulazinhas para a esquerda e para a direita. Assim você consegue fechar o centro da rosa. Ah, agora eu já tô vendo cara de rosa. Ó, aí depois você vai, daí você vem com o pincel também com tinta só de um lado, puxando para tirar as pétalas. Lembra que desde o início a gente está trabalhando. Olha aí, já parece que salta do tecido, né? Uma rosa. A pétalas gente percebe as pétalas à esquerda diferentes. e à direita. À esquerda e à direita. E aqui embaixo nós fechamos. Tá? Tá. Alguma dúvida? Manda eu fazer uma pra ver como é que fica. Sai nada. Tá bom. E agora? Basicamente, Ah, então, agora as pessoas têm dificuldade. Ah, mas eu faço no tecido e não consigo na madeira. Então eu gostaria de mostrar que é a mesma pincelada. é o mesmo estilo. É o mesmo estilo. Nós vamos colocar aqui. Eu trouxe algumas pintadas. Né? Ok. E a gente vai mostrar pra vocês o que que mudou. O que que muda? Ah, Muda simplesmente o pincel, que nós vamos usar o pincel de cerdas mais curtinhas. certo. E aqui já não é mais nada dessas tintas. A tinta também. Nós vamos Ok. usar tinta acrílica ou PVA. E eu posso tampar de novo? Pode tampar de novo, por favor. Ok, então vamos nos mudar de. Secretária, tinta. por favor. Eu sou assistente. Assistente. Nós Ok. vamos usar, ó, a tinta púrpura Para madeira. para madeira. Mas peraí, deixa eu te perguntar, como é que ela chegou? Porque ela não é branca assim, é? Ah, tá. ok. Vamos voltar um pouquinho? Vamos voltar. Vamos voltar. Então vai. É o seguinte. Eu vou comprar a caixinha crua. Nós compramos a caixinha crua, Tá, cor de madeirinha. cor de madeirinha. Ok. Quando a gente vai fazer uma pintura porcelanizada, que aqui a gente fez, o que a gente vai fazer? Trabalhar no branco. E Sim. a pintura salta, né? Fica mais viva, mais bonita. Então, Ok? agora vamos aprender a pintar a tampa da caixinha. Vamos lá, vamos começar pelas folhas, né? Que foi que a gente começou no tecido, Tá. né? Então tá, é praticamente igualzinho. Opa, olha, gente, tem que lavar bem o pincel, tá? Faça como ela fez agora. Vamos lá. Você fica com o pincel vermelhinho e vai sair a folha vermelhinha. Ok. Então tá. Passa o primeiro o mais claro, o tom mais Pistache. claro. Isso. Para folha sempre vai ser pistache ou dependendo da cor que vai no fundo eu Depende. mudo. Muda, você Folha faz marrom, por exemplo. folhas mas- secas, ficam lindas. Depois o que nós usamos? O verde oliva na sombra, lembra? Certo. E tem que prestar Ah. atenção porque a sombra tem que sempre que estar de um lado só, né? Isso. E o serrotinho, né? Ó, o serrotinho. Para na dar borda da a folhinha. Ok. Daí nós usamos a tinta branca. Que vai Tá. dar a luz. Isso. Ok. Engraçado, artesanato tem isso, né? A luz, a sombra, tem todos esses Mas fica aquela pintura detalhes, chapada, essas né? nuances que tem que ser observadas. E aí, é o mesmo esquema. O que eu fiz? Fiz assim. Posso fazer a outra também? Dá Pode, tempo? tá? Para uma pessoa, Ivana, chegar nesse ponto como você para aprender a pintar demora muito. Uma pessoa que nunca pintou Não, de nada. maneira nenhuma. Eu tenho alunas que começam já na pintura com rosas e se saem muito bem. E a pessoa tem que ter pendor para o desenho ou ela pode se aventurar e aprender também? Simplesmente só força de vontade. Força Então, de digamos vontade. assim, que se eu treinar, eu tenho salvação. Com certeza. Então tá, já me animei. Porque a gente vê essas peças lindas, a gente fica morrendo de vontade de fazer também. Fica mesmo. E artesanato é meio que uma terapia também, não é? Com certeza. Lembra que a gente tinha feito, né? Sim. O recorte. Nós fizemos no tecido o recorte em verde, né? Ah, Vamos fazer os movimentos de bambolezinho, que isso tudo aí é a folha ainda. esfumaçando. Não, isso aqui é o fundo, né? Ah, o entorno da rosa, é É, verdade. mas Porque ela está como se estivesse debruçada. Ó, pintei os dedos, já é alguma coisa. Como Ó. se ela estivesse debruçada sobre as folhas, né? Vamos lá, Isso aqui sai com água? com água. Fogo em saber.
a pétala esquerda, Ah, a pétala direita, né? Iniciamos a pintura com o cálice, sim. né? Gente, não muda nada, simplesmente o que muda é a tinta e o pincel. Os movimentos são praticamente os mesmos. Tá. Tá. Vai tirando então uma pétala Isso. esquerda, uma direita e assim por diante, de acordo com o desenho. Isso. Ó, Certo. feito isso, o que a gente vai fazer? A sombra. E é feita com? É a mesma cor, vinho e preto. Tá. O Né? vinho é esse aqui. Não, esse é de tecido, né? Vamos usar aqui uma isquinha, Ah, já tá ali, ok. tá? Já faz um tom mais escurinho Escurinho. e passa. Mesmos movimentos. Não olha lá. esquecer da Sim. profundidade. E não tenho que esperar secar para passar a outra por cima. Não. Não necessariamente. E lembrando sempre da sombra. Lembra da sombra? Da luz, desculpa. Da luz. A luz a gente não pode colocar branco. Não, é um Por quê? tom mais claro. O que vai acontecer? Se a gente colocar o branco, a gente vai conseguir uma rosa, cor de rosa. Não é? Então nós vamos iluminar com o vermelho vivo E e o laranja queimado, né? Para não ficar aquele laranjão muito forte, a gente vai usar o vermelho vivo e o laranja queimado. tá. Ok? Ok. Nós vamos precisar de um pincel limpo, De novo. de novo. A misturinha do vermelho vivo com o vermelho vivo E o laranja queimado, né? e o laranja queimado. Ah, É uma porção de cada igualzinho, né? certo. Aí ele vai dar esse vermelhinho. Aqui. O pincel é basicamente igualzinho ao tecido, né? Sei. Lembrando que a tinta é sempre de um lado só, certo? Aí você passa o dedo? Pra pessoa ver que do outro lado não tem tinta, Tá. só desse lado. Ok. Né? Vem aqui, ó, com a pontinha. Uhum. Vamos lá, ó. Subindo, montanhinha, descendo e fazendo vírgulazinhas. Ok. Olhando assim parece simples, né? É uma rosinha assim, bem facinha essa, né? E é uma rosa que eu posso aplicar em um montão de coisas. Pode aplicar um montão de coisa. É uma rosa bem facinha, Ah, simplesinha. Aí, ó, a vírgula para a esquerda. Né? Nós vamos fazendo aqui as vírgulazinhas, ó. Sempre com a tinta na quina do pincel, no canto, puxando. tá. E vai fazendo o formato de novo Vai das fazendo pétalas. O formatinho das Ok. pétalas. A diferença é que no tecido, o tecido ele chupa a tinta. Ah. E na madeira não. Então os excessos nós temos que tirar. Olha, obedecer o que está por baixo, o que está por cima. Essa rosa central, ela está por cima. Então ela está mais clara. Ok? Ok. Porque em tese está incidindo mais luz sobre ela. Com certeza. Tá. E esses excessos, como é que tira? No caso aí você não deixou Não, excesso na flor. Aqui, ó, a gente dá É uma... por isso que não pode deixar excesso no pincel. Isso. Certo. Na caixinha, a gente coloca um pouquinho menos de tinta, né? Tá. Do que na toalha. A toalha é um tecido grosso, então essa rosinha aqui, todo mundo tem dificuldade de fazer. É a rosa preguiçosa, tá? Qual que é a rosa? Essa? Ah, essa aqui. Ela tá Porque ela tá de costas. Tá. Você quer aprender a fazer ela? Essa rosinha aqui, eu tenho tempo ainda para ensinar essa rosa? Não mais. Então vamos deixar para uma outra aula? Vamos deixar Então para uma vai. outra aula. A rosa preguiçosa, que é aquela primeira ali do canto da toalha. Isso. Que tá. Daí você vai usar um pincel. O botão e a rosa preguiçosa você nos ensina numa outra Com aula. certeza. Fazemos os botõezinhos, Esses risquinhos do pichilo que seria, os né? pichilinhos do meio com o sépia, o branco e amarelinho. Certo? Ok? Depois nós fizemos o acabamento com o pincel zero Que vai ficar linda, linda assim. Isso. Ok. Só Agora, em mudamos que tons. momento eu vou passar essa fita de cetim? Depois que tiver tudo seco, aí você passa essa fita de cetim e dá o lacinho Chanel. Ai, que lindo que fica. Olha só, gente, que presente maravilhoso. Tá aí a dica, então, de hoje do nosso quadro de artesanato. E esperamos que você aí tenha curtido tanto quanto nós. E até uma próxima vez.